Olá, bom, seja bem-vindo a essa aula, eu sou Rafael Rosas, né? E aqui nessa aula sobre elevando a autoestima, eu quero falar sobre as informações que estão disponíveis para que todos possam acessar, né? Todos podemos acessar essas informações, elas estão disponíveis aí no universo, fluindo em forma de possibilidade, né? E são infinitas, ilimitadas. Então, todos podem baixar, né? Como eu falei no vídeo anterior, na outra aula, né? Você tem insights a todo momento. Quando você começa a entrar nessa sintonia, né? Você começa a vibrar numa frequência diferente e começa a acessar essas informações, né? Tem um biólogo chamado Rupert Sheldrake, um biólogo inglês, que fala sobre o campo morfogênico, morfogenético. Né? O que é esse campo morfogênico, morfogenético? É tipo um inconsciente coletivo do Carl Jung, né? do psiquiatra e psicoterapeuta Carl Jung. A gente pode comparar também ao Espírito Santo, a força ativa de Deus, né? A gente pode comparar isso também ao mundo quântico, né? Ao nível quântico das possibilidades. A gente não consegue ver, né? Mas Tesla, né, dizia que via o campo eletromagnético ali, né, nos seus momentos de estado ampliado de consciência. E algumas pessoas conseguem ter essa capacidade, sim, né, de visualizar o campo energético em alguns estados ampliados de consciência, usando ou não substâncias externas, né? O organismo humano ele consegue produzir praticamente todas as substâncias que a gente consome, né, do mundo externo, seja sintético ou natural, né? Tanto de drogas lícitas que você compra na farmácia, né, escravizado pela receita mensal que você precisa buscar no psiquiatra, seja as drogas ilícitas, né, que as pessoas têm acesso, seja também as drogas que não são drogas terapêuticas, né, mas são lícitas, como álcool, tabaco, né, outras substâncias que você pode encontrar por aí. E tudo que a gente sintetiza, né, basicamente a gente pode produzir no nosso organismo. Algumas substâncias não, dependendo da situação, a gente vai ter déficit de produção de alguma substância, e aí eu considero que realmente é necessário, como por exemplo, né, enfim, um xarope, né, você vai potencializar ali um recurso, né, um antidepressivo quando você realmente não estiver conseguindo raciocinar, não consegue levantar da cama, um ansiolítico quando você não consegue dormir ou parar, né, de pensar a todo momento e você já está querendo se matar ou você já tentou se matar, né? Enfim, existem situações extremas, né, onde você precisa. O veículo do medicamento tem muitos empecilhos nessa questão do campo morfogenético, né? Porque você fica estagnado, você não produz internamente, você não aciona os neurônios espelhos, você não ativa as frequências vibratórias de elevação, né, da consciência. E o que isso quer dizer? O que você está falando, Rafael? O que isso tem a ver com autoestima? Isso tem tudo a ver com autoestima, né? Quando você entra nesse campo morfogenético, né, nesse nível quântico das possibilidades, dependendo da vibração que você esteja, você vai acionar aquilo. Não que você vá... não que tudo que você pense se torna realidade. Isso é um mito, tá? Não é tudo que você pensa que se torna realidade, né? Como, por exemplo, o caso do toque de tema homossexual. Eu preciso comentar sobre isso aqui. Isso virou um fenômeno no YouTube, né? De uma hora para outra eu me tornei o maior especialista nessa área no YouTube, na internet, no Brasil, até no mundo. Eu não vi até hoje nenhum canal que tenha tanto conteúdo sobre esse tema, né? Nos canais que eu tenho pesquisado aí, né? Não só no Brasil, mas todos os canais do mundo todo, né? Até em árabe, né? Já vi sobre esse conteúdo no YouTube. Mas enfim, tem mais de 100 vídeos, eu acho, que eu falando sobre isso, só sobre esse conteúdo. E aí, quando você entra numa vibração de pensamento negativo, disfuncional, você emana essas vibrações para esse campo quântico, né, para o campo morfogenético. Morfogenético é porque ele é capaz realmente, né,
de alterar até, em algumas situações, alterar o DNA. Tá? Não são todas as situações que as emoções podem alterar o DNA, mas podem alterar as estruturas do DNA. Por isso que a evolução criativa, né, é o momento, né, que a gente está vivendo na humanidade. E por isso, há e ainda há de haver muito mais conflitos mentais no nível individual, no nível micro, né, para que isso possa estar transformando, né, essa passagem da transição criativa, desse novo momento da humanidade, nessa nova era de transição da humanidade, do ser coletivo. Né? E essa mente coletiva, esse campo quântico, ele está aqui, fluindo, a gente não consegue captar com os nossos olhos. Existem aparelhos que conseguem captar, né, como a foto Kirlian, eu não me engano, essa é uma Kirlian, ou Kirlian, enfim, que é uma máquina, uma fotografia que consegue captar o nosso campo eletromagnético. Né, e a gente consegue fazer até diagnósticos ali em cima dessas imagens. Consegue captar o campo magnético de plantas, de animais também, né, até de objetos. Então, tudo emite uma frequência de ondas de vibração e dependendo do pensamento, do tema, vamos dizer assim, do pensamento, do foco, né, que o pensamento está colocado, isso vai ativar uma frequência de vibração que pode ser funcional e vai atrair coisas boas, né, como eu consegui alcançar na minha vida, que é hoje estar aqui gravando esse vídeo com você enquanto minha filha e minha esposa estão dormindo, né, tranquilamente no quarto. Né. E eu sempre quis ser pai de uma menina, eu sempre quis ter uma esposa que trabalhasse, né, mais ou menos com a mesma coisa que eu trabalho, de ter a sintonia que a gente tem as nossas brigas, tem as nossas diferenças, sim, que a gente está sempre aprendendo a conviver com nós mesmos. E isso também acontece com o outro, né? Se a gente tem uma autoestima bem estruturada, a gente consegue entender até a magia e a beleza da diversidade, dos desentendimentos, dos conflitos, né, que a gente vive, tanto internamente quanto externamente. Então, quando você vibra numa frequência, você vai influenciar, sim, o campo de possibilidades, mas não determina exatamente. Né? Tem alguns vídeos que eu vou estar indicando que estão no YouTube, né? Eu vou estar deixando aqui também na plataforma, tá? Para que você possa acessar, mas vai estar no YouTube e no final dos vídeos vai estar sempre indicado as playlists, tá? Tem a playlist dos mais indicados e vai ter outras playlists de acordo com os conteúdos que eu for trabalhando em cada vídeo aqui dos episódios dessa série Elevando a Autoestima da segunda temporada. Ok? Então, quando nos conectamos com a essência, né? A nossa essência, né? Tem uma assinatura específica, tem um código específico. É como um código de barras, né? Como um código QR, né? A qual você identifica ali um padrão vibratório específico. É uma assinatura quântica mesmo, né? Que começamos a baixar insights, né? A partir da sintonização com essa assinatura quântica, né? Que é do nosso ser maior, né? Do nosso eu superior, enfim, como você queira chamar, ok? Ou eu prefiro dizer do nosso espírito, né? Espírito. Nós somos um espírito que habita um corpo, né? Sem nenhuma conotação religiosa, Deus me livre. Enfim, brincadeiras à parte, né? Espero que isso não influencie a nossa relação, mas eu vou procurar ser o mais espontâneo possível, como eu sempre sou, ok? Então, a minha autoestima, né? Vou fazer um resumão aqui para você. Como que se desenvolveu isso? Enfim, eu era uma pessoa que me sentia feio, esquisito, estranho. Todo adolescente sente isso. Né? Tem vários livros da área da psicologia que falam sobre essa questão. Né? Inclusive, acho que Adolescência Normal, né? É um livro sobre psicanálise, né? Sobre a adolescência normal, que é muito interessante, né? Que tem uma linha de pensamento muito interessante. E que eu utilizo muito, é uma referência presente na minha mente.
e nos meus estudos, no meu trabalho, nas práticas que eu utilizo com a galerinha nova que está vindo aí, os adolescentes, né, que está muito intenso essa transição, né, e os conflitos internos. E então, quando você tem esses conflitos, né, na adolescência, dependendo da estrutura, né, que você tenha, você vai desenvolver crenças, né? E eu desenvolvi crenças como qualquer ser humano. Então eu tinha essas crenças limitantes, né? Tinha esquemas disfuncionais. Tem um vídeo que eu vou deixar aqui no final falando sobre isso, sobre esquemas. Como eu me comportava diante dos relacionamentos que eu tinha. Então, eu tinha essa estrutura de autoestima baixa, né? Quando você, dependendo dos rótulos que você recebe, né? Dependendo disso, você vai, então, tinha, né? Ali muitas programações. Eu sou adotado, sou filho adotivo, eu conheci minha mãe biológica, eu convivo, né? Eu não convivo com ela, mas eu convivi há algum tempo. A relação não deu certo de novo, né? Teve 2 oportunidades e graças a Deus que aconteceu dessa forma. O meu objetivo era simplesmente agradecer. Mas quando eu soube que eu era adotado, parece que meu mundo caiu, né? A minha estrutura, tudo aquilo que eu entendia sobre mim, parece que começou a parecer uma mentira. Eu tinha 10 para 11 anos de idade, então foi um momento muito decisivo. Até antes disso, né, foi 8 para 9 anos que eu comecei a sofrer com as primeiras questões de toque, de transtorno obsessivo compulsivo, de pensamentos acelerados, a questão do toque gay também, que eu sofri, né? Outros temas de toque, transtornos de ansiedade, dificuldade de sono, né, pesadelos, coisa, enfim, muita coisa, episódios depressivos. Se eu fosse no psiquiatra, nossa, isso é muito pior, eu ia sair de lá cheio de rótulos, né? Então, eu acredito que pela minha experiência, pelos 4 processos que eu fiz, né, 3 processos de terapia com psicólogas, né, e um processo de coaching com a coach, e isso fez com que eu pudesse identificar ali algumas dessas, vamos dizer assim, interrupções na vibração da minha essência, né? E foi bem complicado. Eu tentei me matar, né? Indiretamente várias vezes, consciente e inconscientemente, eu tentei me matar muitas vezes. E isso fez com que entenda, né? Quando você recebe uma estrutura, acontece uma transição, um motivo, como essa situação de ser adotado, ou mesmo numa família, vamos dizer assim, biológica, né? Existe sempre uma questão que vai estar conflitando com a sua essência, né? Nesse caso foi extremo, né? Vamos dizer assim. E isso fez com que eu, hoje, né, reconheço que foi o fundamental para eu poder lidar com os casos extremos que eu lido hoje na psicologia, no coaching, né, aqui na plataforma e no canal do YouTube. Enfim, e todas essas estruturas, né, eu não estou seguindo nenhum roteiro, eu estou falando assim espontaneamente, né, tem vídeos que eu falo sobre isso no YouTube, eu vou deixar na indicação da playlist dos mais indicados no final desse vídeo, né, e sempre no final de cada vídeo vai ter a indicação dos vídeos que eu cito, né, durante o vídeo, né. Então, foi bem pesado, né. Tinha situações ali que eu via minha mãe ajoelhada, né, eu tentando dormir a madrugada toda, via minha mãe ajoelhada no chão, tipo, pedindo a Deus para ajudar forças a ela para poder aguentar a barra comigo, porque chegou em situações bem extremas mesmo. E isso tudo, né, durante dos meus, vamos dizer assim, 8 anos até mais ou menos os meus 16 anos. Então foram 8 anos de sofrimento muito intenso. E foi mais ou menos nessa época de 16 anos que eu comecei ali aleatoriamente, né, na internet, acessar alguns conteúdos de hipnose e me interessar por isso.
E foi intenso. E até os 22 ou 23 anos, né, eu ainda estava me reestruturando para chegar até onde eu cheguei aqui. Rafael, nossa, vai demorar isso tudo para eu poder alcançar todos os objetivos da minha vida? Vai! Porque são objetivos de vida, né? Então demora uma vida para você alcançar. Mas quando você fraciona, e eu falei sobre essas técnicas, né, sobre como fracionar, né, isso aí a gente vai entender isso a nível micro e a nível macro, né, durante essa temporada da Elevando a Autoestima e durante os outros cursos também da plataforma Cura Criativa. Quando eu mudei a minha frequência, as coisas começaram a se transformar à minha volta. Por quê? Lembra que eu falei que é um espelhamento, né? Quando você espelha o comportamento do outro, isso você internaliza algo que vai formar a sua primeira estrutura da autoestima, né? Como eu falei na primeira temporada. E quando você incorpora essa estrutura, né, na sua estrutura psiconeuroemocional, vamos dizer assim, você vai criar um padrão de frequência de vibração. E não só pelo padrão de vibração, mas pelo padrão de comportamento e atitudes também, os outros vão começar a observar você naquele formato que você expressa, que você exterioriza. E isso vai ser absorvido por você de volta. É uma repetição, não deixa de ser um fracionamento, entende? Ao nível comportamental e cognitivo, a gente vai utilizar as práticas dessa temporada para ativar esse comportamental cognitivo ou cognitivo comportamental. Eu vou sinalizar nos momentos, né, quando vai ser mais comportamental e quando vai ser mais cognitivo. E você vai ver durante as práticas como isso é feito no dia a dia. E o que eu percebi escrevendo esse roteiro e com os insights que eu tive é que o conteúdo da cura criativa aqui da plataforma e o conteúdo dos cursos, como esse conteúdo aqui do Elevando a Autoestima, estão muito melhor. É o diamante, né, que eu vim lapidando durante 14 anos. E vai ser muito melhor, né, do que você fazer sessão comigo individualmente. Se você tiver a responsabilidade necessária para utilizar esses conteúdos, você tem o potencial de transformar a sua vida em pouquíssimo tempo. Forte abraço, até o próximo vídeo.